Olá pessoal, eu sou o Thiago Lacerda e hoje eu vim aqui fazer um apelo em nome de milhares de brasileiros portadores de diabetes tipo 2. Em especial aquelas pessoas que não conseguem controlar a doença mesmo tomando as medicações e fazendo toda a dieta. Essas pessoas acabam expostas ao risco de perder a visão, de ir para uma hemodiálise ou até mesmo amputar uma perna. Esse apelo é para que eles tenham o direito de utilizar seus planos de saúde para realizar um procedimento que é confiável, que é seguro, testado e aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Eu estou falando da cirurgia metabólica, um tipo de cirurgia bariátrica indicada para pessoas com diabetes. Você pode ajudar participando da consulta pública promovida pela ANS para que essa cirurgia possa ser coberta pelos planos de saúde. Acesse o site vidanovametabolica.org.br e veja como participar. Isso só vai te custar alguns minutos e com essa ação você pode mudar a vida de milhares de famílias. Muito boa noite. Em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, eu dou as boas-vindas a vocês. Agradeço imensamente a participação daquelas pessoas que nos acompanham. Lembrando que a transmissão está acontecendo pelo Instagram e pelo Facebook e as pessoas podem mandar as perguntas que os nossos debatedores vão respondê-las. Nós estamos hoje para discutirmos aqui as diferenças na dieta do paciente operado por uma cirurgia bariátrica e metabólica. Nós temos que lembrar que nós vamos passar os conceitos do que é uma cirurgia e outra, e lembrar que dia 14 agora é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. E sobre isso nós vamos dar alguma palavra. Estamos aqui nesse Bari Live, que é uma iniciativa da sociedade para levar conhecimento, disseminar informações entre aquelas pessoas que são operadas, que pretendem operar, que estão se decidindo, e mesmo aquelas pessoas, e principalmente aquelas pessoas que fazem parte do time que cuidam desses pacientes candidatos à cirurgia ou que já foram operadas, que são as nutricionistas, endocrinologistas, educadores físicos, psicólogos, os médicos, enfim, todo um time que tem a finalidade de trazer bons resultados a essas pessoas que são portadoras de obesidade. Então, nós temos aqui hoje um time extremamente importante, qualificado, que nós temos a Carla Nogueira, que é nutricionista do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigado, Carla. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. A Fernanda está aqui hoje também participando. Ok, muito obrigado. A Fernanda também, nutricionista do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite a todos. José Afonso Salé, nosso colega de São Paulo, cirurgião bariátrico. Boa noite, Salé. Boa noite, Valésio. Prazer enorme estar aqui com vocês. Queria agradecer a gentileza do convite da sociedade, da diretoria, sua, cumprimentar os colegas que vão participar da live, e especial atenção aos pacientes e colegas de especialidades que nos assistem do Brasil inteiro. Aderson Aragão, nosso colega do Nordeste, do Piauí. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui nesse meu primeiro Bari Live, né? Eu sou o primeiro integrante do estado do Piauí a participar de um Bari Live. Me sinto muito honrado, e um tema de extrema relevância, né? Que a gente está nessa fase aí do Novembro Azul e também debatendo a diabetes e a cirurgia, as opções de tratamento. E eu espero poder contribuir aqui com o debate. Muito obrigado. Nós acabamos de dizer que dia 14 é o Dia Mundial do Diabetes, e lembrar que existe uma cirurgia que tem a possibilidade de melhorar as condições do paciente diabético que não consegue fazer por medicamentos ou de outra maneira. E lembrar também que para que haja uma possibilidade de operar esses pacientes pelos convênios de saúde, existe uma consulta pública que nós vamos dar informações aos senhores depois, para que possam participar e ajudar no fato de que essa cirurgia possa ser normatizada e oferecida pelos planos de saúde. Mas aí, Salé, uma pergunta para você. Cirurgia metabólica, cirurgia bariátrica, não é a mesma coisa? Gostaria que você falasse
de uma maneira que os nossos internautas pudessem entender as diferenças entre uma cirurgia e outra, já que hoje nós vamos falar da dieta em relação a uma e outra. Sua pergunta é fundamental, Valese, e eu acho que ela vai permitir a gente discorrer um pouco da diferença da cirurgia bariátrica e da cirurgia metabólica sob o ponto de vista mais conceitual. Acho que o primeiro ponto fundamental é que a cirurgia bariátrica nós tratamos mais os pacientes grandes obesos e também, com isso, com a melhora da obesidade, as doenças associadas. Na cirurgia metabólica, principalmente na cirurgia do diabetes, nós não vamos dar tanto valor ao quanto o paciente tem de excesso de peso, mas sim o grau de agressividade da doença, o diabetes tipo 2, não é? Qual o grau de resposta que ele tem ao tratamento clínico convencional otimizado, e aí a opção da cirurgia. Se nós considerarmos que mais de quase 90% dos pacientes que têm diabetes tipo 2, e que desses mais de 80% o excesso de peso está relacionado, então fica muito claro a importância. Então, o primeiro ponto é a indicação. As indicações são distintas. A cirurgia metabólica, obviamente, vai valorizar mais a doença metabólica. Indicação, dificuldade de controle clínico e melhora de um prognóstico muito significativo. A bariátrica vai objetivar paralelamente a doença metabólica quando existe, mas também o controle de peso adequado. Devemos lembrar aí que o diabetes é uma doença que acomete órgãos-alvos vitais, visão, coração, pulmão, fígado, rins e pâncreas, trazendo um transtorno enorme à saúde da população, um dano enorme social, financeiro e de convivência. Então, eu acho que isso é muito importante. Em relação às técnicas cirúrgicas, basicamente o que a gente faz na cirurgia metabólica são as técnicas que a gente já faz há décadas na cirurgia bariátrica. Se você for ver hoje, 90% das cirurgias metabólicas feitas no mundo. Travou? Você está me escutando, Anderson? Sim, sim. Então, o Salé estava dizendo que a cirurgia bariátrica é endereçada principalmente àqueles pacientes pesados e a cirurgia metabólica para pacientes mais leves. Mas aí vem uma pergunta, se o paciente, porventura, for operado para tentar melhorar o seu diabetes... Salé, estou dando uma assim... Passei a palavra para o Aderson, porque travou. Nós voltamos com você em breve, tá bom? Perdão, desculpa. Imagina. Então, Aderson, aquele paciente que não é tão pesado e vai ser operado, ele pode imaginar assim, mas eu vou ficar muito magro. O que você tem a dizer? Eu acho que esse é um tópico muito importante. No dia a dia do consultório, a gente tem que estabelecer essa diferença, né? É uma pergunta relativamente frequente já na cirurgia bariátrica, mas na metabólica, devido a assim, alguns casos que foram operados no Brasil, que o paciente não tinha tanta obesidade, mas tinha um diabetes de difícil controle, onde foi feita uma técnica que não é tão usual, né? Por exemplo, um jogador de futebol que ficou muito magro, isso aí virou um ícone, né, contra a cirurgia metabólica. Isso aí a gente tem que, muitas vezes, desfazer objeções desse tipo, né? Uma espécie de uma propaganda negativa que não é a realidade. Eu acho assim que em março do ano passado, teve um evento lá na Índia, onde eles tentaram padronizar cirurgias bariátricas e metabólicas feitas no mundo inteiro. E tinha mais de 30 técnicas lá que foram discutidas, né? Eu penso que o paciente ele tem que ter uma equipe, né, que vá saber escolher a técnica adequada para ele, justamente para não colocar uma cirurgia para paciente super obeso, uma derivação biliopancreática, algo de um grande impacto na perda do peso dele, também no diabetes, por exemplo, mas um paciente com IMC de 30. Então, eu acho que tem que ter esse bom senso na hora de identificar o paciente e saber qual a técnica que seria mais adequada para aquele caso específico. Então, acho que diante de uma equipe
multidisciplinar integrado. Acho que essa perda de peso excessiva não é o que a gente vê na prática. Perfeito. Só dizendo que, para quem nos acompanha, o Dr. Salé estava falando sobre as técnicas, nós vamos voltar a elas, porque é algo que os pacientes realmente têm muito interesse. Então, Salé, já passo para você. Eu vou antes para a Carla. Eu gostaria, Carla, que você... Nós sempre temos a ideia de que, se o paciente emagrecer antes de fazer a cirurgia, é melhor para o cirurgião, é melhor para o restabelecimento pós-operatório. Isso é válido também para a cirurgia metabólica? Então, né, essa recomendação, né, esse consenso de se perder peso, ele é voltado primordialmente para pacientes que estão com IMC acima de 50, né? Existe um consenso que diz que o paciente acima de 50 se preconiza que se perca entre 5% a 10% do peso dele, justamente para minimizar complicações, né, no pós-operatório, até mesmo durante a cirurgia, e redução de comorbidade. O paciente da cirurgia metabólica, a gente pressupõe que ele já tenha um IMC menor, né, de 30 a 34,9, né, ou de repente menor que isso. Portanto, a princípio, não existe a necessidade principal de perder peso, e sim controlar a glicose, a glicemia, o diabetes antes de enviar esse paciente para a cirurgia. Então, essa é a grande diferença. O paciente bariátrica convencional, a gente preconiza a perda, sim, primordialmente quem está com IMC acima de 50, aliado, obviamente, a uma reeducação alimentar, mudança de hábitos, tudo isso envolvido num contexto único, né? E a metabólica, não necessariamente. Seria realmente somente a reeducação, somente não, né? Tão somente a reeducação alimentar e mudança de hábitos com o controle da glicose para o melhor desfecho aí no pós-operatório. Ótimo, muito obrigado. Fernanda, você orienta os pacientes a já mudarem a dieta antes de fazer a cirurgia, para ir se preparando? Isso é válido? Que tipo de mudança deve ser feita e por quê? Bom, boa noite. Com certeza, o paciente no pré-operatório que já recebe um programa alimentar, principalmente no quesito qualitativo, eles chegam para a gente com uma dieta muito bagunçada, com os hábitos muito equivocados, e a gente procura demonstrar para eles a importância de determinados grupos alimentares, como combinar esses grupos, a fim de conscientizá-lo para o pós-operatório, porque fica aquela ilusão, né? Eu vou operar, eu vou perder peso, eu vou poder comer o que eu quiser, eu vou me despedir antes da cirurgia, talvez para não poder mais comer, né? Tem muito disso, nunca mais eu vou comer um hambúrguer, nunca mais eu vou... Né? Então fica essa coisa mais antiga, né, do passado, eu vou ficar 3 meses em líquida. E a gente, no pré-operatório, procura conscientizar, acho que não é nada disso, que ele precisa mudar o comportamento dele. E o programa, quando a gente passa, é muito numa questão de ver o comprometimento dele com ele mesmo. Então, não adianta ele operar e manter os velhos hábitos. Ele pode vir a ganhar peso novamente. A gente tem aí a questão do reganho, né, a recidiva da obesidade. Então, é muito nesse quesito, melhorar o comportamento alimentar, melhorar os hábitos e também entender um pouco, colocar ele comprometido com o tratamento, fazer com que parta dele também e ele não fique somente esperando a cirurgia, entende? Tá ótimo. Bom, então já falamos alguma coisa do pré-operatório. Vamos então, Salé, agora você novamente para as técnicas cirúrgicas. Não se esqueça que é um público que pode não estar muito afeito à anatomia e à fisiologia, então... Fale de uma maneira que eles possam entender as técnicas para cirurgia metabólica, por favor. Perfeito, Valézio. Bom, a pergunta era em relação às diferenças. Eu não sei o que eu consegui falar antes de Não, travou logo que você começou a falar as técnicas. Perfeito. Então, ótimo. Já estamos no final. Então, na verdade, assim, as técnicas cirúrgicas, tanto para a cirurgia bariátrica quanto metabólica, são semelhantes. Mais de 90% das cirurgias realizadas com objetivo metabólico são o bypass, a gastrectomia vertical, o sleeve e, em casos especiais que o Aderson já citou, as derivações biliopancreáticas. Então, assim, já são muito bem conhecidas, os resultados realmente têm sido muito bons e abre-se aí uma perspectiva enorme para tratar essa doença aí que acomete
um percentual enorme da população mundial com complicações sérias nos órgãos-alvos, como nos referimos anteriormente. Beleza. Fernanda, nós já temos uma pergunta aqui dos nossos internautas, e é justamente sobre aquilo que você falou, da aderência desses pacientes a essa mudança pré-operatória em relação à alimentação. Você, na sua experiência, você percebe que há uma adesão muito grande ou não? O que você faz para essa aderência ser importante? Eu preparo um programa alimentar, mas claro que nas orientações nutricionais a gente coloca alguns treinamentos, digamos assim. Então a gente pede para eles mastigarem melhor essa alimentação, a comida, a gente pede para ele usar utensílios menores, a gente faz um programa de forma qualitativa e faz um retorno com esse paciente para ver o que mudou, onde ele sentiu mais dificuldade. E tem muitos pacientes que falam, olha, minha maior dificuldade foi na mastigação, minha maior dificuldade foi prestar atenção no que eu estava comendo. E aí eu mostro para eles, então, 1 mês se passou, 2 meses se passaram, e com a cirurgia vai ser a mesma coisa, vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos operado, e se não mudar esses hábitos, após a cirurgia bariátrica tem a questão dos engasgos, dos entalos. Então eu falo, a hora de errar é agora, né? Que aí a gente conserta. Depois, se errar, vai entalar, vai engasgar, vai ter, né, todas essas questões que podem piorar a qualidade de vida dele no pós-operatório. Então, por isso que a gente faz esse trabalho antes. É muito comportamental, muito educação nutricional com esse paciente. Ótimo. Aderson, tem uma pergunta muito interessante aqui, que nós estamos falando da cirurgia melhorar o diabetes. Mas tem uma internauta que tem uma dúvida. A cirurgia bariátrica, num paciente que não tinha diabetes, ele pode adquirir o diabetes por causa da cirurgia? Bom, isso aí vai na contramão do que se tem na literatura, né? A cirurgia, ela é hoje considerada o método mais eficaz para remissão, né? A gente não fala em cura, né? Ou seja, o melhor controle dos níveis glicêmicos, né? Tanto da glicemia de jejum quanto a insulina em jejum. Não se tem notícia de que alguém que faça uma cirurgia metabólica sem ter diabetes vá se tornar um paciente diabético. Muito pelo contrário. As alterações que a cirurgia metabólica promove, elas vão justamente melhorar a ação da insulina que o indivíduo produz nos tecidos periféricos, no fígado, e promover uma série de alterações, tanto nos sais biliares, né, nos aminoácidos de cadeia ramificada, enfim, outros fatores e hormônios também que são produzidos a nível intestinal, principalmente no íleo ali, né, que vão promover a melhora da ação dessa insulina e da homeostasia da glicose, não o contrário, né? Perfeito. Não, lembrar sempre que a cirurgia, como já foi dito, ela protege esse paciente, melhora os índices glicêmicos, mas, às vezes, tem pacientes que têm uma genética muito importante, uma propensão diabética, então esse paciente poderá vir a desenvolver diabetes mesmo depois de uma cirurgia bariátrica, não necessariamente em decorrência da cirurgia bariátrica, mas sim uma propensão genética, uma série de fatores envolvidos que, com certeza, se ele desenvolver esse diabetes depois da cirurgia bariátrica, ele o fez muito mais tardiamente do que faria se não tivesse sido operado. Isso é bom esclarecer. Valese. Pois não. Vale lembrar que a gente fala muito em diabetes tipo 1, tipo 2, né? Mas quem é estudioso, né, do assunto, diabetologista, sabe que existem 50 subdivisões, e um pouco mais de 50 subtipos de diabetes. Então, é um assunto realmente complexo e a cirurgia não vai ter a mesma eficácia em todos os tipos de diabetes, né? Carla, tem uma pergunta aqui sobre se o paciente que faz uma cirurgia metabólica, ele, em relação à reposição de vitaminas no pós-operatório, tem alguma diferença? Ou esse paciente também vai precisar de reposição? E por quanto tempo? Perfeito, ótima pergunta. Eu faço, na verdade, existe também o consenso, né? Que existe a necessidade de reposição de vitaminas e minerais no pré e no pós-operatório, independente do tipo de cirurgia que vai fazer, tá? No pré-operatório a gente detecta as carências, né? Principalmente avalia ferro, B12, ácido fólico e vitamina D, são os 4 micronutrientes de maior destaque, porém, existe algo que a gente chama de fome oculta, né? Que é uma carência
subclínica de nutrientes, que também a gente observa através dos inquéritos alimentares que nós damos para os pacientes preencherem, e a gente ali corrige essas carências antes do paciente operar. Por quê? Porque depois ele vai passar por uma cirurgia, a principal cirurgia é feita a bypass, né? Os cirurgiões aqui me corrijam se eu estiver errada, né? Mas da cirurgia metabólica, o que mais tem sido feito é justamente a bypass, e que é uma cirurgia, além de restritiva, desabsortiva. Portanto, você enviar esse paciente para a cirurgia já com esse pool, né, de vitaminas e minerais em dia já é excelente, e cicatrização, tempo de hospitalização, os estudos mostram que realmente quando o paciente tem melhores níveis dessas vitaminas e minerais, vai ser melhor. E no pós, vai manter o polivitamínico sim, independente de qual seja a cirurgia escolhida, e vai se monitorando se existe a necessidade de, além do polivitamínico, entrar com outro micronutriente de forma isolada, de acordo com os exames bioquímicos desse paciente. Perfeito. Nós estamos falando bastante, Salé, do diabetes, mas tem uma internauta aqui que perguntou qual a ação, o resultado da cirurgia em relação aos pacientes com hipertensão. Queria que você comentasse. Perfeito. Na verdade, assim, quando a gente fala de doença metabólica, nós estamos falando dos três grandes vilões aí, que é a hipertensão, o diabetes e a dislipidemia, não é? Por que a gente fala mais no diabetes? Porque talvez dessas três doenças metabólicas seja a que tenha a maior incidência e maior impacto social, não é? E que a cirurgia bariátrica e metabólica tenha um impacto em termos de melhora ou remissão dessa doença mais mensurável, mais significativa. Agora, não raramente, esses pacientes têm as duas ou as três doenças metabólicas associadas. Em relação à hipertensão, que também atinge órgãos-alvos semelhantes ao do diabetes, a gente vê uma melhora significativa, né? Aí há que se diferenciar o tipo de hipertensão, como o Anderson falou com muita propriedade aí dos diferentes subtipos de diabetes, que é um universo enorme, ou da hipertensão também, né? Aquela hipertensão que nós chamamos de essencial, quer dizer, nós conhecemos várias pessoas de um biotipo magro que tem hipertensão, não é? Então, assim, o que a gente vê basicamente é uma melhora da hipertensão ao redor de 70% a 80% dos pacientes obesos e hipertensos que são operados, e alguns pacientes, a maioria, talvez 10% a 20%, não tem a cirurgia bariátrica e metabólica um impacto mais significativo, não é? Talvez sejam esses portadores de uma doença essencial, ou, como você referiu, Valese, muito bem anteriormente, um fator genético mais preponderante. Mas a eficácia também sobre a hipertensão é muito significativa. Nós estamos falando de cirurgia metabólica, portanto, endereçada para pacientes que têm a doença metabólica. Então, é importante, nós estamos salientando bastante o diabetes, que é talvez a doença metabólica mais problemática, com maiores consequências, mas também o Salé chamou atenção, em cima da pergunta, a hipertensão, temos a esteatose hepática, as alteração de colesterol, a circunferência abdominal aumentada, então uma série de alterações. Aí, Fernanda, uma pergunta para você. Existe algum alimento especial que me leva a ter essa síndrome metabólica? Ou existe algum alimento protetor? O que eu devo fazer para evitar? Existe alguma chave nisso? Não, essa história de alimento milagroso, né, não existe, nem um suplemento milagroso. O que existe é um conjunto de mudanças. Se a gente pensar só em dieta, a gente vai estar meio manco no tratamento, né? Não é só dieta que leva uma pessoa a diabetes, não é só dieta que leva uma pessoa a ganhar peso. Então, tem que pensar em todo um contexto, hábitos de vida, e aí entra a questão do exercício, entra a questão genética, como foi colocado aqui, entra questões também sociais, né? A gente já sabe que algumas questões sociais podem piorar os casos de obesidade, diabetes,
E, claro, a alimentação é onde a gente encontra caloria, e essa caloria será depositada como gordura corporal, sim, mas cada um metaboliza de uma forma diferente. Senão não teria os famosos magrinhos de ruim, né? Aqueles que comem, comem e não engordam. Então, também é uma questão genética aí, presente. Então, eu penso num contexto, eu penso num hábito de vida geral, eu penso nessa família, eu penso nesse histórico, é obeso desde pequenininho, não é? Tem uma dislipidemia familiar, tem diabetes na família, enfim, é um conjunto de fatores. E aquela pessoa que diz assim, eu não consigo me controlar, o alimento, ele me vence. Isso é verdade? Existe esse poder de ser viciante o alimento? Infelizmente, sim. Então, determinadas áreas do cérebro são muito acionadas, principalmente por conta do doce, da gordura, é aquele paladar hedônico, aquela alimentação hedônica. Então, nós temos em transtornos alimentares a compulsão alimentar. Mas existe também o impulso, né? Pessoas que são muito impulsivas e se confundem um pouco com compulsão alimentar. Não tem o diagnóstico da doença, né? Do problema, que tem que ser tratado. E também não impede a realização da cirurgia, né? Você trata coadjuvante, faz a cirurgia, trata a obesidade, diabetes e trata a compulsão alimentar. Mas tem pessoas que são muito impulsivas, tem pessoas que comem no modo automático ou no modo compensatório. Então, tem que fazer uma análise mais aprofundada. Psicólogos são psicólogos, psiquiatras, a gente não vive sem eles, né? Porque a gente sabe que a obesidade, eu vou até falar disso amanhã, né? É um problema da mente, do cérebro, né? Então, é bem mais complexo do que se imagina. E sim, o alimento pode ser viciante e muitas vezes necessita de tratamento até com fármacos, até com remédios. Perfeito. Aderson, eu falei sobre a esteatose hepática. Ela melhora com a cirurgia? Eu tenho casos que eu acompanho de pacientes que a gente opera, com pacientes com NASH, esteatose bem avançada, com boa, excelente resposta e com exames de controle com o fígado normal. Então, isso aí já é uma coisa da nossa prática, né? A cirurgia metabólica, ela consegue alcançar aquele famoso triple endpoint, né? Que é controlar os níveis do colesterol, melhorar o colesterol bom, reduzir triglicerídeos, LDL, melhorar níveis pressóricos e também a homeostasia da glicose, né? Isso aí é o que mais impacta na redução do risco cardiovascular do paciente e das complicações. Quanto à esteatose, isso aí é bem frequente, né, no nosso dia a dia. Perfeito. Carla, os pacientes que são submetidos à cirurgia metabólica, eles devem cumprir aquela sequência da introdução da dieta no pós-operatório, uma dieta líquida, depois vai progredindo a consistência, ou é diferente? Não, na verdade é exatamente igual, né? Se a técnica, ela é uma técnica similar à cirurgia bariátrica, né? É a técnica da cirurgia bariátrica, só com outro propósito, né? Ela vai ter que seguir todas as etapas de uma cirurgia bariátrica convencional, líquida restrita, pastosa, branda e normal. O tempo entre uma consistência e outra, de evolução entre uma consistência e outra, que pode vir a modificar em pacientes submetidos à cirurgia metabólica por ter, de repente, o IMC menor, mas não necessariamente isso aconteça. Então, sim, usa as mesmas consistências evolução de consistência que outra cirurgia que não seja metabólica, tá bom? Fernanda, não te deixo em paz, mas você de novo, tá? Nós sabemos que existem algumas dietas que emagrecem, né? Aquelas dietas que fazem detoxificação e tal. Eu posso, no pós-operatório, o paciente pode, no pós-operatório, se submeter a essas dietas ou não seria aconselhável? Bom, estamos falando das famosas dietas da moda. Dietas da moda são modalidades dietéticas, todas elas têm estudos científicos. O problema é que quando cai no popular, acaba virando da moda, né? Então acaba sendo modificada dependendo do estilo de vida da pessoa, da cultura, enfim. Mas no pós-operatório tem determinadas modalidades dietéticas ou dietas da moda que não seria interessante. Por exemplo, um paciente com bypass, que a gente sabe de todas as repercussões metabólicas, melhoras de GLP-1, né, aumenta a sensibilidade à insulina, a gente já sabe que tem um risco de hipoglicemia.
ele faz um jejum intermitente, ele vai desmaiar todos os dias, ele vai ter um risco muito grande de fazer hipoglicemia grave. Então, não seria talvez uma modalidade, talvez para esse perfil de um bypass, por exemplo, uma dieta cetogênica, né, que excesso de gordura, um paciente também numa cirurgia mista, né, desabsortiva, pode levar a diarreia, porque não encontra, né, a bile com a gordura e passa direto. Então, determinadas modalidades dietéticas não são interessantes, mas eu queria chamar a atenção para uma, a low carb, né, a famosa low carb. E aí eu falo para o paciente, se você analisar a pirâmide do bariátrico, como é que é a sua dieta? É muita proteína, e o carboidrato é pouco, proporcionalmente. Então, é uma dieta low carb, né, a dieta do bariátrico, uma vez que ele tem que priorizar as proteínas. Então, eu falo para ele, agora você tem uma anatomia toda especial que vai te proporcionar a conseguir seguir uma dieta mais hiperproteica, com menos aporte de carboidrato, porém não é sem carboidrato, e um controle na quantidade de gordura. Nem para fazer deficiência, porque senão ele faz deficiência de ácidos graxos essenciais e ele fica com as mãos descascando, com os pés descascando, ele traz, né, essas deficiências como sinais clínicos, mas também não pode pecar pelo excesso, porque senão ele pode ter uma esteatorreia, né, que seria gordura nas fezes. Então, das modalidades dietéticas, comparando com a pirâmide bariátrica, eu diria aí no caminho de uma dieta mais hiperproteica, mas não dieta da proteína, né, para ninguém pensar aqui que eu falei dieta da proteína. Excelente. Salé, nós temos uma pergunta aqui endereçada a você. Um paciente que tem diabetes há 20 anos, que faz uso de insulina, e tem um IMC IMC 33. Essa paciente poderia ser beneficiada da cirurgia? Perfeito. Olha, Valese, excelente pergunta. A gente sabe que a associação do diabetes tipo 2 com IMC acima de 30, como falei anteriormente, é quase 80% dos pacientes diabéticos tipo 2. Nós sabemos que fatores prognósticos em relação à resposta à cirurgia metabólica ou à cirurgia do diabetes depende basicamente de dois grandes fatores. O tempo da doença sendo prognóstico desfavorável quando o diabetes já tem mais de 10 anos de diagnóstico e tratamento e quando o paciente é insulino dependente. Um estudo coordenado pelo nosso colega, o Philip Schauer, um estudo multicêntrico americano com outros colegas importantes da cirurgia bariátrica e metabólica, mostrou que a resposta à cirurgia metabólica nesse perfil de paciente que você falou, 20 anos de diabetes tipo 2, insulino dependente, ela é menor do que os outros. Não é? Então, o que a gente sabe é que a possibilidade de uma resposta é transitória nesse perfil de paciente e atinge ao redor aí de 40% de melhora, mas de remissão completa é mais difícil. Perfeito. Sempre lembrando que os pacientes eles teriam indicação cirúrgica se não conseguem ser controlados adequadamente com a melhor terapêutica que possa ser utilizada. Então, isso é importante e esses pacientes têm obrigatoriamente que passar por um endocrinologista ou algum médico que possa controlar inicialmente o seu diabetes, né? Já que eu operei um paciente menos pesado, Aderson, esse paciente não vai ter o risco de ter uma recidiva do seu peso, né? Não vai engordar novamente, vai? É possível? Bom, é possível, sim. A obesidade e o diabetes são doenças crônicas, né? Então, a gente tem que sempre tentar atuar na vinculação desse paciente, no estímulo a ele ao segmento multidisciplinar ad eterno, né? Não é aquela... Isso é um mito, o paciente achar que operei, então agora está resolvido o meu problema do peso. Posso comer o que eu quiser e eu ganhei a alforria da balança, né? Não é bem assim. Eu costumo dizer que a vigilância ela é perpétua, né? Contínua, e esse é um dos grandes pontos que nós, como equipe multidisciplinar, temos que nos engajar para poder atingir resultados eficazes com a cirurgia metabólica, a questão de manter o paciente em segmento, né, pelo maior período possível, né? Às vezes a gente percebe que
paciente que tem uma adesão mais baixa, né, menor frequência de retornos, ele também tem resultado menos satisfatório. Perfeito. Nós temos aqui, vocês vão ficar felizes com essa observação que eu vou fazer, uma mensagem da Vânia dizendo que essa live está sendo muito esclarecedora e que ela agradece por nós dividirmos as informações. Esse é o objetivo do BariLive, é o objetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e é o objetivo de vocês estarem aqui. Então, que bom que nós temos pessoas que estão desfrutando desta live como nós gostaríamos. Que bom. Obrigado a vocês que proporcionam isso, né? Bom, Carla, você disse que os pacientes seguem a mesma rotina de progressão alimentar, seja na cirurgia metabólica ou na cirurgia bariátrica, mas em relação aos alimentos que você vai orientar o consumo desses pacientes no pós-operatório, tem alguma diferença? Depois, muito tempo depois, no pós-operatório tardio? Na verdade, muito tempo depois, se preconiza realmente essa reeducação alimentar com os grupos de alimentos, como a Fernanda bem falou, né? Respeitando a pirâmide bariátrica, e com os grupos, né, alimentares diversos, para justamente ele estar sempre diariamente inserindo, né, no seu organismo nutrientes saudáveis. Então, seria um controle alimentar, não tem nenhuma diferença, não, seria igual, tá? Tá certo. Fernanda, tem uma pergunta. Algum alimento que é difícil, algum alimento que é fibroso, alguma verdura, alguma carne, algum alimento que você sabe que vai ser difícil a aceitação por esse paciente, que você tem alguma coisa para acrescentar aí? Sim, e é muito curioso que já é relatado, tem até um artigo de 2004 que relatou 3 alimentos em especial que o paciente ele não consegue comer direito no pós-operatório, que é o arroz, o leite e a carne. E isso eu li na época e achei muito curioso. Mas até hoje, né, 2020, os pacientes falam, não como mais arroz direito, a carne é muito difícil, e o leite eu fico um pouco enjoado, eu prefiro comer, muitos até abandonam algumas fontes de laticínios. Então, o que eu percebo? Tudo aquilo que, no caso da carne, né, que você precisa mastigar exaustivamente, e eu não sei se alguém aqui já mastigou carne vermelha exaustivamente, o gosto que fica na boca realmente não é agradável, né? Vai fazendo um bolo e você fica com muita dificuldade de engolir. Alguns alimentos muito fibrosos, como a couve, por exemplo, que é difícil demais da gente macerar com a mastigação que a gente tem, né? Estamos perdendo nossos caninos, estamos perdendo, né, algumas características. E também com relação ao arroz, muito por uma questão de, mas doutora, eu não mastigo grão por grão. E aí tem grãozinho que desce, entala, engasga, faz cosquinha, né? E eu não consigo. Então é uma tendência natural a eles deixarem de consumir esses alimentos. E aí eles procuram mais alimentos soft, né, molinhos. Então eles vão muito para o macarrão, um macarrão com um molho branco, ou então um soufflé de legumes, quando entra os legumes, tudo muito cozido. Isso só demonstra como é difícil mastigar, né, como esse hábito é difícil da gente conseguir. Então eu observo esses tipos de alimentos, mas eu forço eles a comerem, a mastigarem. Carla, e o álcool? Rio de Janeiro, essas praias maravilhosas, cerveja, como que... Então, na verdade, eles querem beber no primeiro mês após a cirurgia, né? Esse é o pedido, né? Ainda mais quem já tinha esse hábito anteriormente, eles ficam desesperados para voltar a beber. Eu, na minha prática clínica, né, eu tenho por hábito aguardar em torno de 6 meses, né, para iniciar, embora alguns eu não consiga, ele acaba realmente introduzindo antes. Esse trânsito está mais encurtado, tem um paciente que fica bêbado muito fácil, né, tolera menos volume e sem contar a caloria vazia, né, ele está enchendo o estômago dele de alimentos que só vão engordar e ponto, né? Não tem nenhum nutriente agregado em termos de qualidade nesse álcool. Então, ele vai se saciar com algo que não vai nutrir. Isso, cada nutriente para ele é importante, primordialmente até os 3 a 6 meses após a cirurgia. Se ele usa um alimento que só tem caloria e que não agrega nada, isso vai estar, de repente, exacerbando aí um pouquinho essa qualidade nutricional.
Fernanda, caloria vazia, o que é isso? Significa que eu posso comer à vontade, que eu não vou engordar? O que é índice glicêmico dos alimentos? Explica aí. Caloria vazia, a gente fala que a caloria vazia justamente por não conter tantos nutrientes interessantes como vitaminas, minerais, e conter somente calorias, que pode ser proveniente de um alimento com excesso de carboidrato, ou excesso de gordura, ou o próprio álcool, que tem 7 calorias por grama, e que neste caso não é nem carboidrato, proteína e gordura, né? Vai ser guardado diretamente como gordura. Com relação ao índice glicêmico dos alimentos, quando a gente fala que um alimento tem um alto índice glicêmico, significa a rápida chegada desse açúcar no sangue e essa pessoa tem que liberar muita insulina para poder dar conta dessa rápida chegada dessa glicose, ou seja, o poder de absorção dessa glicose, depois que é transformado no carboidrato. Então, não é interessante um paciente, principalmente com diabetes, ingerir esse tipo de alimentos. E como modular o índice glicêmico dos alimentos? Misturando, então colocando um prato misto, arroz, feijão, salada, bife, não é comer somente salada com grelhado, claro, isso vai modular o índice glicêmico, mas o arroz e o feijão também, vou agregar também muitos nutrientes, vai agregar proteína, então essa informação ela não pode ser passada de forma rasa, a gente precisa de um tempo, né? E não vai ser no pré-operatório, muito menos no primeiro ano de bariátrica, por isso que a gente pede para o paciente, pelo menos nos 2 primeiros anos, a famosa lua de mel, da bariátrica, ficar com a sua equipe, porque conhece, o cirurgião operou, já conhece a nutricionista está entrosada com o cirurgião, está entrosada com o endócrino, está entrosada com a psicóloga, e esses 2 anos são 2 anos para ele mudar os hábitos dele e a gente conseguir passar toda essa informação de forma correta. Perfeito. Tem 2 perguntas aí que eu mesmo responder, porque nós vamos mudar de assunto, que é sobre a influência da cirurgia na apneia, se ela é positiva. Sim, esse paciente vai ficar sem apneia, porque é uma doença, na quase totalidade das vezes, peso dependente. E um outro internauta está perguntando se, depois da cirurgia, ele vai poder tomar os seus ansiolíticos, tudo. Sim, depois que a dieta for reintroduzida, ele também poderá fazer uso dos seus medicamentos, aqueles medicamentos que, porventura, ainda vai precisar usar. Nós estamos aqui debatendo a cirurgia metabólica, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica está com uma campanha, como eu disse no início, para que os planos de saúde possam oferecer essa cirurgia dentro do seu rol para os pacientes que tenham diabetes e com indicação cirúrgica, já respeitadas aquelas ressalvas que nós falamos. O que você tem a dizer, Salé, se nós pudéssemos oferecer isso para os pacientes médicos, através dos planos de saúde? Olha, eu acho que provavelmente, Vanessa, essa vai ser uma evolução inexorável. É óbvio que a partir do momento que os planos de saúde tenham isso dentro do rol de procedimentos, ou seja, a Agência Nacional de Saúde, nós vamos poder atender um número muito maior de pacientes portadores de doença metabólica e obesidade. Quer dizer, na verdade, o que a gente tem hoje já é algo definido pelo Conselho Federal de Medicina, que MC acima de 30 com diabetes não controlada com um bom tratamento clínico e acompanhamento endocrinológico, já tem indicação de cirurgia metabólica. Eu acho que a evolução natural vai ser... Carla, você acha que o oferecimento dessa cirurgia vai facilitar as nutricionistas a atenderem o paciente diabético? Muito, 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 mano. Eles vão ganhar qualidade de vida, né? Porque se ele está com um difícil controle, com toda a farmacoterapia empregada nele, né? E com a dieta, com a prática de atividade física, que tem que ser sempre incentivada, ele ainda está com essa dificuldade, ele tem um risco maior das complicações tardias, né? Que foi já falado aqui pelos colegas, né? Que é a falência renal, que é a dificuldade de visão, sem contar o custo. Esse paciente que ele está de difícil controle, ele dá um custo maior, ele tem um custo maior, até para os operadores de saúde, né, os convênios. Portanto, se ele operar, a gente vai ter a oportunidade de melhorar a qualidade de vida dele e, consequentemente, isso vai reduzir os custos desse paciente para os convênios, né, para as operadoras de saúde. Eu acredito, sim, que é muito válido, vai me ajudar muito. Todas nós, né, Fernanda?
E você, Fernanda, o que pensa a respeito do paciente diabético podendo ser operado? Exatamente a mesma coisa, né? Toda essa questão da qualidade de vida, porque o diabetes não se resume apenas a uma hemoglobina glicada, não se resume apenas uma hiperglicemia, né? Ele tem complicações gravíssimas, né? Como a Carla bem colocou, questões renais, questões visuais, de pele, até amputações. Então, ele vai ganhar uma qualidade de vida incrível. É claro que ele vai ter que ter todos os cuidados, que toda cirurgia pede, independentemente de ser bariátrica ou metabólica, mas eu acho que vale muito a pena. Essa troca é muito interessante. Eu falo para ele que ele vai trocar 7 medicamentos por um polivitamínico. Na maioria dos casos, alguns não, né? Mas assim, na maioria dos casos, ele vai trocar muitos medicamentos por menos ou até mesmo nenhum, né? Futuramente, eu tenho paciente operada há 21 anos, né? Já está uma senhora hoje, ela não toma polivitamínico, está bem, está com suas taxas ok, mas são 21 anos, né? De operada. E ela está dentro do peso, um sucesso na bariátrica. Perfeito. Ela é minha modelo, eu uso ela sempre. Essa é uma paciente exemplar, né? Com certeza, 21 anos de operada. Aliás, você sabe da Valese, Pois não, Sara. Eu só fazer uma interferência Claro. aqui em relação ao que a Fernanda falou. O nosso grande professor de cirurgia, o professor Pinotti, falava uma coisa em relação a esse tal paciente de 21 anos, que a natureza é sábia, é só o cirurgião não exagerar muito que dá tudo certo. Eu acho que essa é definitivamente uma prova incontestável. Desculpa aí. Imagina, contribuiu muito. Aderson, você sabe da campanha que a sociedade está promovendo para que sejam incorporadas as técnicas de cirurgia metabólica nos planos de saúde? Você tem alguma coisa a dizer para os nossos internautas? Queria aproveitar a oportunidade de fazer dessa live uma convocação geral, né, aos nossos seguidores das redes sociais. Acho que nós, como cidadãos, mesmo os que não possuem diabetes, mas todo mundo conhece alguém que tem diabetes ou que já sofreu das repercussões negativas que a doença pode trazer, eu acho que isso é uma questão humanitária, né? As pessoas devem, sim, ter acesso, quando indicado, a um tratamento que é, sim, eficaz. Haja vista os próprios cirurgiões bariátricos, como o nosso presidente atual, o Dr. Marcos Leão, que foi submetido à cirurgia metabólica, né? Então, se o conhecimento não tivesse alcançado esse nível de segurança, onde o próprio cirurgião que opera, ele também deita na mesa para se operar, a gente não estaria aqui hoje à noite falando desse tema para tanta gente. Então, é um tema de vital importância, os custos são bilionários, né? E a gente também tem que falar do próprio custo para o paciente, de medicações que ele tem que utilizar cronicamente, e muitos não têm esse acesso, e a cirurgia vem, sim, favorecer com que ele tenha esse controle de longo prazo mais adequado, reduzindo custos a longo prazo, inclusive para os próprios convênios. Perfeito. Nós temos mais 2 minutos, e 1 minuto vai ser com o vídeo do Tiago Lacerda novamente. Eu agradeço imensamente as minhas simpatias nutricionistas Carla e Fernanda pelos esclarecimentos, aos não tão simpáticos dois adeptos. Ainda bem. E os internautas, a Agência Nacional de Saúde, é o órgão governamental que controla o que os planos de saúde devem oferecer para os seus beneficiários, abriu uma consulta pública justamente para que as pessoas possam dar a sua opinião sobre determinados procedimentos que talvez integrem esse rol de procedimentos oferecidos, e um deles é a consulta sobre a cirurgia metabólica. Então, eu conclamo vocês a participarem, preencherem, tem todo um roteiro que deve ser preenchido, e vocês podem entrar no próprio site da sociedade, que tem lá os passos, ou então no site Vida Nova Metabólica, que é um site que a Sociedade Bariátrica fez, e vocês vão ser direcionados para essa consulta pública. Eu peço, por favor, que todos nós, todos vocês, façam parte dessa campanha, porque, como um internauta disse aqui, é uma campanha que visa a saúde. Então, muito obrigado a todos. Rogério, põe o vídeo do Tiago Lacerda aí. Melhor do que eu falando, né?
Olá pessoal, eu sou o Thiago Lacerda e hoje eu vim aqui fazer um apelo em nome de milhares de brasileiros portadores de diabetes tipo 2. Em especial aquelas pessoas que não conseguem controlar a doença mesmo tomando as medicações e fazendo toda a dieta. Essas pessoas acabam expostas ao risco de perder a visão, de ir para uma hemodiálise ou até mesmo amputar uma perna. Esse apelo é para que eles tenham o direito de utilizar seus planos de saúde para realizar um procedimento que é confiável, que é seguro, testado e aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Eu estou falando da cirurgia metabólica, um tipo de cirurgia bariátrica indicada para pessoas com diabetes. Você pode ajudar participando da consulta pública promovida pela ANS para que essa cirurgia possa ser coberta pelos planos de saúde. Acesse o site vidanovametabolica.org.br e veja como participar. Isso só vai te custar alguns minutos e com essa ação você pode mudar a vida de milhares de famílias.